Moçada, tudo certo? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinho. Hoje nós vamos falar sobre bancos, né? Bancos estatais, Banco do Espírito Santo, Banco do Brasil e Banco do Rio Grande do Sul, que é o Banrisul aí, né? Baneste, Espírito Santo e Banrisul, Banco do Rio Grande do Sul. Qual deles entregou a melhor média de dividendos nos últimos 5 anos, né? Qual deles tem o melhor preço teto nesse momento, ou seja, está dentro do seu preço teto com uma margem de segurança maior para a gente investir se for o caso? Qual deles entregou a maior rentabilidade nos últimos 10 anos? Eu estou pegando um período bem alargado aí para não... mas você está pegando recorte. Não, estou pegando recorte de certa forma, mas 10 anos. Tá? Um período de tempo bem considerável para quem investe em ações aí. Então, vamos ver tudo isso nesse vídeo. Lembrando que não é recomendação de investimento. E se você puder deixar aquele like aí, a gente agradece. Vamos lá. Sem enrolação. Eu trouxe aqui os bancos lado a lado, 3 bancos e alguns indicadores. Não estou trabalhando com todos, porque senão ficaria um vídeo muito longo, né? Mas os indicadores que eu trouxe aqui para a gente ver preço, P sobre VP, PL, ROI, dividendo médio aí nos últimos 5 anos, não nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos, e o preço teto baseado nesse dividendo dos últimos 5 anos. Porque eu trabalho com preço teto quando a empresa tem mais de 5 anos, calculando com uma média em cima desses 5 anos, não de um ano. Eu acho o período mais interessante para analisar o preço teto da ação. Então, olha só, eu coloquei aqui na primeira linha aqui de análise Banrisul, na segunda linha Banco do Brasil e na terceira linha a gente está falando aqui do Banco do Espírito Santo. E aí o preço, R$13, Banco do Rio Grande do Sul, R$55, um pouquinho mais, Banco do Brasil e R$10 o Banco do Espírito Santo. E aí eu nem vou dizer aqui quem leva melhor, porque preço em si não quer dizer, cotação do papel em si não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que ver outros dados, né? A partir desses outros dados a gente vai ver qual que está melhor indicador, né? P sobre VP, a gente percebe que o Banco do Espírito Santo com P sobre VP de 9,27, está abaixo de 10, não está ruim, está legal, mas é o P sobre VP mais alto aqui. E no caso do P sobre VP, que é o tempo em que o papel levaria ali para retornar o teu capital investido, quanto menor, melhor. A gente tem Banco do Rio Grande do Sul 5,8, também é um bom P sobre VP, só que quem leva melhor nesse caso aqui é o Banco do Brasil, 4,77, tem melhor P sobre VP. PL, desconto, vamos traduzir dessa maneira, o PL seria o desconto, qual deles está mais descontado com base nesse indicador aqui. A gente tem de cara aqui o Banco do Rio Grande do Sul, 0,56, ou seja, um desconto aí de 44%, é o mais descontado. Em seguida vem o Banco do Brasil levemente descontado, 0,96, e o Banco do Espírito Santo, 1,51, tá caro, tá bom? Acima de 1, tá um pouquinho elevado aí em relação aos outros, comparando aqui com os outros, tá? Melhor ROI, quem vai levar o melhor ROI? Banco do Rio Grande do Sul perde aqui feio, porque o ROI é bem modesto, abaixo de 10%, tá? Tem que melhorar isso aí, porque o ROI abaixo de 10%, está abaixo inclusive da taxa livre de risco, que é a Selic, né? E o Banco do Espírito Santo, 16,3%, é um ótimo ROI, 16,3% já é um bom ROI, mas quem leva melhor mesmo é o Banco do Brasil, com 20% de ROI. Dividendo médio distribuído aí, quem distribui em média, quanto que o banco distribui em média aí nos últimos anos aí. Aqui eu tenho 93 centavos para o Banco do Rio Grande do Sul, R$3 para o Banco do Brasil e 40 centavos para o Banco do Espírito Santo. E aí a gente não pode simplesmente dizer que o Banco do Brasil leva melhor porque distribui em média R$3 nos últimos 5 anos. Então a gente tem que olhar em relação à cotação atual do papel, que percentual é esse.
Espírito Santo, né? O Banco do Espírito Santo, com uma média aí de 4%. Portanto, esse dividendo aqui é o menor de todos eles. Ele está distribuindo aí em média 4%, tá? Nos últimos 5 anos, média anual de 4% relativamente ao seu preço atual. O Banco do Brasil vem em segundo lugar porque ele distribuindo R$ 3,00 com essa cotação aí de papel, o dividendo médio aí é de 7,5%, tá? De 5,5%. E o Banco do Rio Grande do Sul, 93 centavos, para o preço atual de R$ 13,35, ele leva melhor aí porque ele distribui em média aí 7%. Basta a gente verificar aqui, ó, que o BES, o preço teto dele é 6,67, bem abaixo do que ele está custando hoje. Hoje ele custa R$10, 6,67 seria o preço justo para que te pagasse ali no mínimo 6% de dividendo. Banco do Brasil, R$50 o preço justo com base, observe aqui, eu estou calculando com base na distribuição dos últimos 5 anos, tá? Não é do último ano. Se você for pegar um preço teto atual aí, calculado em cima dos últimos 12 meses, você vai achar um preço teto bem maior que esse aqui, tá bom? Porque nos últimos 12 meses ele distribuiu aí um dividendo próximo de 10%. Enquanto que o Banco do Rio Grande do Sul, ele se encontra abaixo do seu preço teto. Ele está em R$13 e o preço teto aqui deu R$15,50. Isso com base nos dividendos aí médio dos últimos 5 anos. Por essa análise aqui, a gente percebe que o Banco do o Banco do Espírito Santo aqui não levou nenhuma, né, desses indicadores aqui. Ele perdeu em todos. O banco seria, no caso, o pior investimento. O Banco do Brasil ficou em segundo lugar e o Banco do Rio Grande do Sul ficou em primeiríssimo lugar aqui, quando a gente analisa esses dados aqui. Mas será que isso é a realidade? Imagina que você tivesse investido R$1.000 em cada um desses bancos aqui há 10 anos. Qual deles você teria recebido mais, né? Quando a gente observa que a entrega, a rentabilidade deles, olha só, o que acontece aqui com o Banco do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que a entrega dele é modesta. Aquele ROI dele ali fala muito, né? A gente viu ali que ele tem o menor ROI. Olha a entrega que ele fez aqui. É uma entrega bem fraquinha. Por exemplo, no último mês, show de bola. Tá legal, tá bonito, tá favorável aqui, né? Quando a gente pega aqui o último mês dele, ele entregou 16%, mas ninguém investe numa ação para um mês, né? A não ser que seja um trade aí, né? Day trade, swing trade, mas normalmente quem investe em ações mais estabilizadas, assim como é ação de banco, a gente investe para longo prazo. Rentabilidade real de 16% no último mês, show de bola. Em 3 meses, 8%. Em um ano, 44%. Até aí tá bonito. 0 a 0 no 2 anos, em 5 anos, ó, perdeu feio para a inflação, quase 37%, um pouco mais de 37%. Em 10 anos, ele te devolveria isso se você tivesse investido lá há 10 anos, você teria recebido aí algo em torno de 20% de aumento, né? Esses R$1.000 teria se transformado em R$1.200. No caso do Banco do Brasil, a gente já percebe que ele fez uma boa entrega realmente. No último mês, algo em torno de 7%, legal. Não os 16% do Banco do Rio Grande do Sul, mas poxa, 7% está muito bom. Quando chega para 3 meses já é um período que ele entrega os 18%, em um ano 72%, em 2 anos mais de 100%, em 5 anos 31% e em 10 anos 143%. Investiu R$1.000 lá atrás, há 10 anos, então tem aí 1.430 de lucro, né? Então 2.430 aí é o teu capital atual se você tivesse investido R$1.000 lá atrás no Banco do Brasil. Isso sem contar os dividendos, não estou contando os dividendos para nenhum deles. Entrega do Banco do Espírito Santo em um mês, 8% acima da inflação, corrigida a inflação, 3% em 3 meses, 62% em um ano, tá bacana, 88% em 2 anos,
144% em 5 anos. E em 10 anos, meus amigos, que é o período que a gente está considerando aí, 2.156%. Sabe o que significa isso? Se você tivesse investido R$1.000 nesse banco aqui, que ali atrás a gente viu que levou a pior em todos os indicadores ali, né? Que seria, no caso, descartado, você teria lucrado com esses R$1.000 R$21.560, tá bom? 21 mil de lucro, 21.500 de lucro, já corrigindo a inflação aqui, estou tirando a inflação, tá? Porque se a gente coloca inflação não faz sentido, mas você teria aí 38.800 de lucro, certo? Isso é interessante porque a gente passa a ver com outros olhos aqui, né? Muitas vezes um banco é muito falado aí pelas casas de análise, etc. Uma ação como toda é muito badalada, mas vai depender da tua estratégia. Se a tua estratégia é crescimento de patrimônio e não segurança, tranquilidade ali, uma carteira previdenciária e tal, certinho, muitas vezes vale a pena correr o risco, não é isso? Você dá uma analisada aí qual é o setor, qual é a ação, porque muitas vezes vale a pena sim a gente arriscar um pouco mais. A gente sabe que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Não é o retorno não é garantido, mas é a possibilidade de retorno. E esse aqui mostra isso, né? Que a gente tem aqui uma entrega bem interessante mesmo aqui de R$1.000, um caso em que R$1.000 se transformaria aqui em quase R$22.000 de lucro. Tá certo, meu querido? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Trazer uma leve comparação aí entre esses bancos para a gente ter essa análise também entre estratégia, né? Se você quer uma estratégia mais conservadora ou mais arriscada, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, a gente sabe disso. Então, fica essa dica aí. Se você puder deixar um like aí no vídeo aí para fortalecer o nosso canal, agradeço. Bom dia, bom, e até uma próxima. Tchau, tchau.